Olá, eu sou Patrícia Tempes, que sou uma médica, pediatra, educadora e coordeno o Núcleo de Ensino e Pesquisa do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Há alguns anos eu venho estudando questões como a qualidade de vida, ambiente de ensino e as competências emocionais de estudantes e profissionais da área da saúde. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu queria convidar vocês para uma conversa sobre como a Covid tem impactado nas nossas vidas, na questão da nossa qualidade de vida e da nossa saúde mental. O tema dessa aula é difícil, é complicado, foi inspirado num amigo muito querido que sempre que nos conta as suas desventuras ou as suas aventuras, ele sempre termina dizendo: é difícil, é complicado. Isso virou até uma certa brincadeira entre nós. Mas a verdade é que esse amigo diz: é difícil, é complicado, mas ele nunca desiste. E essa aula eu dedico a você, Sigisfredo Brenelli, meu amigo querido, que acabou de sair da Covid e mal se restabeleceu, já está de novo na porta do pronto-socorro, junto aos seus alunos, junto aos seus pacientes. Na verdade, o Brenelli sabe que é difícil, sabe que é complicado, mas nunca desiste. Ele é um exemplo para nós, ele é uma pessoa resiliente. Então essa aula é dedicada a ele, é inspirada nele e é sobre isso que nós vamos conversar. Tá difícil, né, gente? Tá complicado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que pode melhorar. Como a ideia aqui é fazer uma conversa com você, e a gente já falou tanto de Covid nesse curso, eu queria convidar vocês a pegarem um papel. Eu vou estar aqui com o meu papel e a minha caneta. Vocês peguem um aí do lado, que nós vamos precisar usar papel e caneta durante essa conversa. Então vamos lá. Eu gostaria que você usasse esse papel e caneta que você tem na mão e escrevesse o seguinte: quando você pensa na pandemia, qual é o sentimento que lhe vem à cabeça ou quais são os sentimentos? Eu pediria que você escrevesse, porque quem trabalha com educação sabe que o processo de escrita nos faz refletir mais do que simplesmente falar. Então, por favor, escreva nesse papel. Qual o sentimento vem à sua cabeça quando você pensa em pandemia? Ou quais os sentimentos, porque às vezes tem mais do que uma coisa aí povoando as suas ideias, a sua cabeça. Ok? Eu vou escrever o meu enquanto você escreve o seu, combinado? Pode ser mais de um, pessoal. Olha, eu escrevi o meu. Preocupação, um pouco de cansaço, mas também vejo nessa crise toda que estamos vivendo oportunidade. Vamos ver o que você escreveu e se isso está de acordo com o que a gente ouviu dos estudantes. Há 3 semanas nós fizemos uma pesquisa com estudantes de medicina de todo o Brasil, de todos os anos do curso. E para nossa surpresa, eu acho que as pessoas precisavam tanto falar sobre os seus sentimentos, sobre o que estavam experimentando durante a pandemia, que em 2 dias nós tivemos 10.600 respondentes de todo o Brasil. E eu vou mostrar para vocês qual era o pensamento que essas pessoas tinham naquele momento. Palavras, eu pedi que eles escrevessem 3 sentimentos em forma de palavras, e as que foram muito frequentes foram essas: impotência, tristeza, ansiedade, solidão pelo isolamento, tensão, depressão, frustração. Muita gente começando o curso já teve que parar, né, no isolamento, fazendo aulas online. Preocupação consigo, com a família, com a população, medo do que vinha, raiva. Enfim, talvez algumas dessas palavras vocês tenham escrito aí no papel, conforme eu pedi, eu tenho pensado, pelo menos nela. São sentimentos lícitos, são sentimentos humanos e que a gente pode esperar que seja assim num momento de crise, num momento de pandemia como esse. Esses sentimentos, e aí é uma ideia que eu queria discutir com vocês, eles talvez se coloquem nessas fases que eu gostaria também que você pensasse se passou por elas. A Elizabeth Ross, em 1969, descreveu as fases do luto.
E eu trago isso aqui numa conversa com a Elizabeth, tentando trazer e traçar um paralelo sobre o que nós estamos vivendo durante essa pandemia. Percebam que todos nós perdemos algo, perdemos projetos, infelizmente alguns perderam familiares e amigos, algo de luto estamos vivendo, seja por pessoas ou por nossos projetos ou, enfim, pelas coisas que não podemos fazer e que não temos controle nesse momento. A Elizabeth diz que quando você passa pelo luto, você tem uma fase de negação, depois raiva, barganha, depressão e aceitação. Essas são as fases descritas por ela e aceita, né, correntemente por quem estuda essa área. Essas fases não necessariamente precisam ter uma sequência e nem você precisa passar por todas elas. E muitas vezes as pessoas pulam ou voltam para a fase anterior ou ainda ficam fixadas numa só fase. E trazendo esse paralelo, essa conversa com a Elizabeth, eu queria dizer, traçar as fases da pandemia para você tentar então ver em qual fase você se encontra ou se você já passou por elas. Olha só. Negação. Tem gente que nega e diz assim, é só uma gripinha. Não é isso? Vocês já não ouviram? Ou ainda raiva, né? Não é justo, porque comigo, logo agora, eu tenho que fazer isso, largar minhas coisas. Aí passa essa fase, vem uma fase de barganha. Ah, gente, pelo menos eu posso ir no mercado, vai, vamos assistir o Netflix. E daqui a pouco a pantufa não resolve mais, você já quer estar jogando a pantufa pela janela, não é? Ninguém aguenta mais uma primeira semana, como eu vi de alguns alunos, ok ficar em casa. A segunda foi difícil, a terceira insuportável. E aí vem uma fase que pode ser a da depressão. Não vejo sentido nisso tudo. Quando é que isso acaba? E depois a última fase é a da aceitação, dizendo ok, percebo que nada mais será como antes e não será mesmo. Estamos reinventando um novo jeito de estar nessa vida, um novo jeito de relacionar, um novo jeito de ensinar, um novo jeito de cuidar das pessoas. Não será como antes, mas mesmo assim pode ser bom. Então essa seria a fase de aceitação. E a gente pode variar nessas fases. E nessas 3 semanas trabalhando, produzindo esse curso para vocês, atendendo aluno, transformando o ensino presencial da Faculdade de Medicina na USP em EAD, que foi a minha tarefa nesse tempo, eu pude ver que essas fases se encaixam bem aos movimentos que estamos vivendo. Então, assim, eu vou compartilhar com vocês. Eu via professores que chegavam e diziam, eu não vou passar em EAD, isso logo passa, não vou ter o trabalho de passar todas as minhas aulas para o EAD. Ou alunos que diziam, eu não vou perder o semestre, isso aí logo acaba. Depois eu vi gente também com muita raiva, não é justo, logo agora, pessoas que tiveram que desmarcar congressos, projetos, né? Depois eu vi uma coisa de barganha também, do tipo, mas pelo menos nós não vamos perder o ano, né, professora? Ou ainda os professores, até que não ficou tão ruim a minha aula no EAD, e a gente começa então a negociar o que é possível frente a essa realidade. Aí eu vi muita gente ficando triste aí, que a rede de suporte precisa, com sintomas de não estou conseguindo mais lidar com isso sozinho. E eu acho que agora, passadas essas 3 semanas, eu vejo mais pessoas num processo de aceitação, num processo de dizer, ok, vamos aprender, o que está sendo diferente. Eu vejo mais tranquilidade do que nas primeiras semanas do enfrentamento da Covid. Então, pega seu papel aí e me diga, primeiro, se você passou por alguma dessas fases, ou por todas, ou ainda se você está passando, em que fase você está. Eu vou colocar a minha, você coloca a sua. Eu passei por todas também, pode ter certeza. E eu acho que eu cheguei na fase de aceitação. E aí o que eu queria dizer para vocês, o objetivo dessa conversa, é dizer que tá difícil, tá complicado, mas pode melhorar. E se a gente tiver consciência, uma ação deliberada em querer transformar esse processo mais tranquilo, mais aceitável, com mais adaptação, nós precisamos ter uma ação deliberada. E é sobre isso que nós vamos falar, é sobre a resiliência. Então, o objetivo dessa nossa conversa
é refletir sobre o impacto da pandemia na nossa saúde mental e também refletir e discutir um pouco das competências emocionais que podem nos ajudar no enfrentamento da Covid. Então a gente vai falar sobre o que é resiliência, o conceito de resiliência individual e institucional. Vamos discutir um pouco as características de uma pessoa resiliente, se isso é algo inato, dos sortudos que nascem com isso, ou se é algo que eu posso desenvolver ao longo da vida, e um framework de enfrentamento. Como é que eu pego esses conhecimentos, aplico na minha realidade para poder passar por esse processo com mais tranquilidade, diria assim. Tem um jeito de apresentar isso, que é um tema complexo, numa situação complexa como a pandemia, que é um sistema usado pelo Human Dynamic Institute, do Stuart Manning e da Glenda Young. Eles dizem que quando você tem uma questão muito complexa, o melhor jeito é fazer isso a partir de 3 perguntas. What? O que é isso? So what? No que isso vai dar? Qual é a implicação? And now what? E o que eu faço com isso agora? Então, usando essa lógica, eu queria conversar com vocês sobre resiliência, sobre o que é, e daí resiliência, o que ela faz de diferença nas nossas vidas, e agora, como é que eu uso tudo isso? Vamos lá? Então, o que é resiliência? Resiliência é um termo que vem da área da física. É a capacidade ou característica de um material de sofrer pressão e voltar ao seu estado original sem deformidade quando essa tensão ela é retirada. Sabe esse travesseiro que tem agora de viscoelástico que está aí na imagem? Esse é um bom exemplo de material resiliente. Aperta, ele deforma, quando solta, ele retorna ao seu estado inicial. De uma forma transdisciplinar, que é quando uma ciência conversa com a outra, esse termo da resiliência, que originalmente era da física, migra para a psicologia positiva e para a área da educação. Como a capacidade que uma pessoa tem de resistir ou enfrentar a adversidade, sem desenvolver doença física, mental e social. Doença física, então eu enfrento e eu não fico com gastrite, lombalgia, cefaleia. Doença mental, eu posso enfrentar, mas posso adoecer com ansiedade, pânico, depressão. E doença social, abuso de substâncias ou atos ilícitos. Mas não é só resistir, não é só sobreviver, mas é fazer isso com qualidade, com tranquilidade, com algum ganho, com algum desenvolvimento pessoal ou aprendizado. É aí que as minhas 2 áreas se unem. A área da pediatria, onde eu estudo muito desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e a área da educação, que é a possibilidade da gente sempre estar aprendendo algo. E é isso que resiliência faz, é a possibilidade de você passar pelas dificuldades, passar pela vida sempre com crescimento pessoal. Essa autora, a Amy Werner, que eu apresento para vocês, é uma psicóloga americana que foi uma das primeiras autoras a cunhar esse termo resiliência. O que a Amy fez? Ela estudou na década de 50 crianças da ilha de Kauai, no Havaí, que vinham de lares muito complicados, com vulnerabilidade social. De diversas naturezas. Mas ela acompanhou esse grupo de crianças durante 33 anos. E o que ela percebeu nesse estudo, que é Resilience and Recovery, Find from Kauai Longitudinal Study? Tem vários livros sobre isso e é muito interessante, eu recomendo fortemente essa leitura. Então, a conclusão dos estudos da Amy foi que 1/3 daquelas crianças acompanhadas por 33 anos se transformaram em adultos produtivos e felizes, independente da situação de vulnerabilidade que tinham nos seus lares. Depois ela descobriu também que fatores protetores são mais importantes que a quantidade de risco aos quais a pessoa é exposta. E terceiro, que relações de suporte são determinantes para o sucesso. Então, quando eu estudo, vamos dizer, estudantes de medicina ou profissionais da saúde, fazendo então um paralelo com o que Amy concluiu, é que alguns estudantes sofrem mais do que outros durante o curso de medicina. Vocês sabem que o curso de medicina adoece muitas vezes as pessoas. Então, algumas pessoas têm mais facilidade de lidar com isso. Os fatores protetores, que seria no caso do estudante, rede de suporte, apoio ao estudante, mentoria, são mais importantes, porque o risco inerente de se fazer medicina eu não posso tirar.
É um curso longo, que lida com vida, com adoecimento, com vulnerabilidades múltiplas e que eu não consigo tirar esse estresse do curso, porque ele é inerente das profissões de saúde. E aí eu já faço um reparo dizendo que eu estou falando sempre de estudante de medicina, que é de onde eu enxergo essa realidade, mas o que eu falo para estudante de medicina vale também para estudante de outros cursos. E por fim, relações de suporte. Se eu tenho um mentor, se eu tenho um professor, se eu tenho alguém que me dá alguma orientação, eu consigo passar por essa adversidade com mais facilidade. Se pensarmos no Covid, eu posso imaginar que 1/3 das pessoas estejam mais aptas, lidem com isso com mais facilidade. Eu posso dizer ainda que o meu fator protetor é mais importante que o de risco, porque os riscos são inerentes dessa época que a gente está vivendo, eu não tenho como mudar. E que as minhas relações de suporte podem fazer toda a diferença no enfrentamento da Covid. Bom, pessoal, agora eu gostaria que vocês fizessem um teste comigo, certo? Pega aí de novo o seu papel e escrevam no papel qual desses super-heróis você considera o mais resiliente. Ok? Wolverine, Hulk, Superman e Batman. Percebam que cada um deles tem suas forças e fraquezas, assim como nós. Por isso que eles trabalham em equipe. Eu acho que aí vai um bom aprendizado para nós. Quando um está quase perdendo o jogo, vem o outro e ajuda, então, né, com a sua potência. Escreva no seu papel também, então, qual é desses super-heróis que você acha que é o mais resiliente. E 2, uma força e uma fraqueza sua, porque muito da base do conceito de resiliência é esse autoconhecimento do que eu tenho de fortaleza, do que eu tenho de fraqueza. Mas vamos lá. Votaram? Para quem votou no Wolverine, eu disse que ele não é o mais resiliente. Ele não é o mais resiliente porque ele é indestrutível. E o conceito de resiliência é um conceito de enfrentamento e adaptação. Não significa ser indestrutível. O Hulk, gente, não. O Hulk é uma experiência de laboratório que não deu certo. O Super-Homem não posso considerar o mais resiliente. Ele nem humano é. Né? Ele é um ET, então ele não pode ser o humano mais resiliente. Enfim, o Super-Homem, desses 4 super-heróis, o mais resiliente é o Batman. É o meu herói favorito. E aí faço já uma reflexão que quem ensina baseado nos seus valores, né? Paulo Freire diz que a educação é um processo de interação social, mas é um processo político, porque eu trago para dentro de sala de aula as minhas escolhas, os meus autores. Não é político partidário, mas é político. Fecha parênteses para mostrar para vocês que eu escolhi o meu herói favorito. Quem está filmando aqui comigo disse que não votava no Batman de jeito nenhum, pois agora eu vou tentar convencê-los e convencer quem está comigo aqui que o Batman é o herói mais resiliente e também ele é um bom modelo para explicar o conceito de resiliência para vocês. Então vamos lá. Vocês conhecem o Bruce Wayne, que é o personagem do Batman fora da sua fantasia, né? O Bruce Wayne é um rapaz boa pinta, educado, tem planejamento, tem autocontrole, compromisso com a sociedade, perseverança, é criativo, é otimista. Ele tem um conjunto de valores, ele tem traços resilientes. E esse conjunto aí de características é o conjunto de características da resiliência. Então, é um traço. A primeira geração de pesquisadores, da qual o M. Verne faz parte, diziam que resiliência é um jeito de ser na vida, é um traço, você nasce com aquilo. Em inglês eles falam hardness, é a palavra para isso, que talvez se apresente a dureza, né, a perseverança em português. A segunda geração de pesquisadores disse, não é só um traço, não é bem assim, é um processo de adaptação, onde as características pessoais são testadas frente à diversidade e que resulta nisso numa boa adaptação. Então veja, Bruce Wayne pode ser resiliente, mas eu não sei se ele é. Ele não foi testado. Aí na segunda imagem ali, quando ele é testado correndo, aí sim, eu posso dizer que ele está num processo de adaptação. Mas se vocês pensarem bem, se vocês acompanharem a série, vocês sabem que ele não faz tudo isso sozinho. Tem uma rede de suporte, que é o Alfred, o mordomo e o Robin, né? Então às vezes você está numa situação difícil, você tem que contar com a ajuda de outro.
pedir ajuda e aceitar ajuda, oferecer ajuda. Esse é um outro conceito. Então, a terceira geração de pesquisadores da resiliência disse, olha, é um traço, ok, mas tem que ser testado, é um processo, mas depende de uma rede de suporte. Só que atualmente se fala em resiliência como um sistema que oferece condições para enfrentamento, se corresponsabiliza com os resultados e com as pessoas, porque senão, gente, fica muito fácil para as instituições colocarem toda a responsabilidade do bom resultado no outro. Vou tentar explicar isso de outra forma. Se eu disser que importante é ser resiliente, a instituição de ensino que sabe que força demais seus alunos, que tem um ambiente que pode ser psicologicamente tóxico, se desresponsabiliza, deixa tudo na mão do outro. Ou, por exemplo, vamos falar da Covid. A instituição que não assume o cuidado da sua comunidade, ela deixa muito vulnerável o funcionário que está na ponta como um super-herói. Mas você não consegue ser super-herói sozinho, você tem que contar com apoio, tem que ter um sistema que te ajude. Por mais que você tenha bons traços e características resilientes, que você esteja acostumado a se adaptar num processo, para ser resiliente, para a gente ter bons resultados, precisa de rede de apoio e de um sistema que ofereça condições para isso. Por isso o Batman é um bom modelo de resiliência para a gente discutir o conceito de resiliência e como ele ao longo desses anos evoluiu para traço, processo, rede de suporte e sistema. Veja, tem mais uma característica do Batman que faz dele o melhor exemplo de resiliência. Veja só, olha como o Batman ficou, porque não é só enfrentar as adversidades sem adoecer, é ser a cada enfrentamento uma versão melhor de você mesmo. E nos últimos anos, deu uma mudada aí no visual do Batman e nas suas competências. Embora eu tenho que confessar, eu ainda prefiro aquele visual nostálgico antigo da primeira versão do meu super-herói favorito. Enfim, Batman, então, para vocês pensarem e entenderem o conceito de resiliência, acho que é uma boa metáfora que a gente pode usar. Agora nós vamos de novo fazer um teste aí, pega seu papel e caneta e nós vamos fazer um teste sobre as características resilientes. Eu quero ver quantas dessas características você tica, ok? Então vamos lá, vou fazer um quiz com vocês. Pessoas resilientes têm autoestima alta, sim ou não? São otimistas, têm um temperamento alegre, têm senso de humor, tem uma confiança em si mesmo, acha que pode, tem capacidade de planejar e organizar ações, solicita, aceita e oferece ajuda, ou seja, está comprometida com o entorno e tem criatividade para transformar a realidade. Ok? Quantos itens você ticou? Não há um score, mas é para você pensar sobre, porque ser resiliente não é dicotômico, não é uma medida sou ou não sou, é o quanto estou, porque ninguém é resiliente o tempo todo. Essas características foram listadas pela International Resilience Project and Research. Eu coloquei ali grifado alguns itens que não estão no International Resilience Project, mas são contribuições nossas desse grupo de pesquisa aqui do CEDEM que publicou, então oferecendo aí para a comunidade de pesquisa algumas características que entendemos que é importante, muito pautado no que a gente encontrou dos estudos aqui no Brasil. Que solicitar, aceitar e oferecer ajuda é uma característica resiliente e usar essa criatividade para transformar a realidade, o que no Brasil, tanto essa solidariedade quanto a criatividade para achar soluções é algo muito forte na nossa cultura, não é mesmo? Então essas são as características de pessoas resilientes. Agora eu vou discutir com vocês e vou mostrar as características de instituições resilientes. E aí eu gostaria também que você ticasse aí no seu papel o quanto você acha que nesse momento da Covid a sua instituição está mais ou menos resiliente. Então, quais são as características de instituições resilientes? Organizam estratégias de enfrentamento,
reconhece seus problemas e limitações, comunicam-se abertamente, reconhece seus recursos, acolhem seus novos membros, educam para flexibilidade e autonomia, estimulam a criatividade, respeitam as diferenças e promovem direitos humanos. Então, em que medida a sua instituição está, ou melhor, pode ser considerada uma instituição resiliente? Eu tenho certeza que todas as instituições, em maior ou menor medida, se organizaram para o enfrentamento da Covid. E o quanto a gente pode dizer que essas instituições são resilientes, então aí fica para a gente um norte para a gente pensar e identificar características de instituições resilientes. Bom, gente, esse é o quê? O que é resiliência? E daí? Então, o que eu faço com isso? Qual é a implicação disso na minha vida pessoal, na minha prática diária? Ou seja, a partir do conceito de resiliência, como é que eu aplico isso na minha vida? O e daí? O e daí, e está aí a nossa contribuição, esse artigo publicado na revista Medical Education, que nós concluímos que a resiliência, ou melhor, nós defendemos a posição da resiliência como uma competência emocional, uma adaptação positiva frente a adversidades. É um fator de saúde mental, sem dúvida nenhuma, que potencializa o desenvolvimento humano e o aprendizado, melhora a percepção, no nosso caso estudado, do ambiente de ensino e favorece, então, o compromisso com a transformação da realidade. Então, quem tem essas características, se adapta, consegue fazer mudança, tem, então, toda essa possibilidade de ação. Lembrando que resiliência não é só essa competência, mas é a competência que te permite agir deliberadamente para enfrentar uma dificuldade. Então, essa é a implicação da resiliência. E ainda estou trazendo um outro artigo também do mesmo grupo aqui do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica, que nós, em pesquisa com 1.350 estudantes do Brasil todos, observamos que aqueles estudantes com mais altos scores de resiliência estavam mais adaptados ao curso. E altos scores de resiliência estavam associados a melhor percepção do ambiente de ensino e melhor qualidade de vida. Nesse estudo, nós pesquisamos várias coisas, como ansiedade, depressão, burnout, atividade física, e eu preciso dizer para vocês que eu trago nesse slide somente a percepção de um ambiente de ensino e a qualidade de vida, mas é bem verdade que as pessoas com mais resiliência tinham mais scores melhores em todos os outros parâmetros, ou seja, essa capacidade de enfrentamento pode ser sim algo que tenha uma aplicação prática na nossa vida. Tanto é verdade que a Associação Americana das Escolas Médicas coloca como uma das core competencies, ou seja, uma das características importantes para quem entra no curso de medicina, para a entrada, para os ingressantes, ter resiliência e adaptabilidade. Ou seja, o que eles defendem é que o estudante resiliente tem mais chance de sucesso durante o curso. E isso é tão claro para algumas universidades que existem programas para desenvolvimento da resiliência entre a comunidade de estudantes e professores, como Stanford oferece. Então, gente, vocês já sabem qual é o conceito de resiliência individual e institucional. Eu mostrei que isso tem uma aplicação no que tange aprendizado, desenvolvimento humano e a possibilidade de enfrentar melhor as dificuldades. E daí? Como é que eu uso esse conceito nesse momento da Covid? E agora? Vou resgatar o que Amy trouxe, para nós na pesquisa dela, e eu já disse no começo. Amy defende que algumas pessoas são naturalmente mais resilientes e têm maior probabilidade de sucesso. Você fez aí aquele quiz rapidamente, talvez tenha ticado positivo em todos os itens ou só em alguns. Ou, eu acho que eu tenho autoestima, mas não é tão alta. Agora, quando uma pesquisadora diz que 1/3 é naturalmente resiliente, aí você pensa, puxa, eu não sou esse afortunado, Posso ficar meio triste com isso. Mas existe a possibilidade de desenvolver. Então, alguns são naturalmente mais resilientes e têm essa característica, é o que Amy Werner está nos falando. Mas Paulo Freire, nosso educador e patrono da educação brasileira, diz o seguinte:
Consciente do meu inacabamento, posso ir além e buscar uma melhor versão de mim mesmo, que ele chama de ser mais. Ou seja, a cada dia eu posso melhorar. Então, Amy está trazendo a mensagem para a gente que alguns são naturalmente resilientes. E Paulo Freire diz, ok, não ser tão resiliente, eu posso aprender a ser. E o terceiro pesquisador que eu vou trazer é o Robert Waldinger, que é o responsável pelo estudo longitudinal com homens de Boston, da comunidade da periferia de Boston e da comunidade de Harvard, que tem aí um TED super conhecido, que eu até vou colocar o link para vocês depois na plataforma do curso, que ele fala o que faz uma boa vida. A conclusão desse estudo, que é o estudo longitudinal mais longo da história, diz que relações de suporte são determinantes para o sucesso e para a saúde das pessoas. Então veja, a Amy está nos dizendo algumas pessoas são naturalmente resilientes. O Paulo Freire está nos dizendo, ok, se eu não sou tão resiliente, porque eu posso ser uma versão melhor de mim mesmo. E o Robert Waldinger está nos dizendo, você não precisa fazer isso sozinho. Então, a síntese da minha mensagem para vocês, ou dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão, é que entre o tudo e o nada, entre ser muito resiliente e não ser nada resiliente, nós trabalhamos com a possibilidade de vir a ser. É aí que trabalha o educador, é essa que é a beleza do processo educacional. A gente está sempre trabalhando com a possibilidade de desenvolvimento do outro. Então fica aí 3 pontos para a gente trazer para a reflexão para esse momento de enfrentamento da pandemia. Ninguém é resiliente o tempo todo. Até os heróis, né, tiram as suas capas de super-heróis de vez em quando. Então ninguém é resiliente o tempo todo. É possível aprender e desenvolver a resiliência e é na adversidade que a gente aprende. Reconhecer a importância das relações nos faz mais fortes, felizes e resilientes. Essa é a mensagem central para a nossa conversa de hoje. Enfim, gente, pensando nisso, nessa guerra, não se luta sozinho a guerra da Covid. Não adianta querer ser herói sem a rede de suporte, sem o sistema que dê possibilidade para você agir. Resiliência é uma ação deliberada de adaptação. Então, cultive generosidade, gratidão, respeito e honestidade, que são fatores estruturantes do conceito de resiliência. E quem sabe a gente, entendendo isso, quando formos falar de novo na Covid e no pensamento ou no sentimento que nos vem, talvez a gente possa, numa fase de aceitação, pensar outras coisas. Em vez daquelas palavras iniciais, preocupação, medo, raiva, talvez a gente consiga escrever uma narrativa diferente para quando contarmos a história da pandemia, como a enfrentamos, como vivemos. Não há dúvida que estamos vivendo um momento único, um momento que vai escrever a história da humanidade. E eu me recuso a contar essa história sem ajudar a escrever. E acho que você também tem esse sentimento. E talvez aí, tendo esse sentimento, esse sentido de propósito, a gente possa trazer sentimentos diferentes do que aqueles do início da nossa conversa. Talvez eu possa narrar como foi a pandemia, como um momento de descobrir novos talentos que eu não sabia que eu tinha, um momento onde eu aprendi coisas novas, que eu refleti sobre o que é importante na vida, que eu conheci uma rede de suporte que eu não sabia que eu tinha, ou que eu fiz parte, eu dei suporte para alguém. Eu cresci como pessoa e como profissional, aprendi tantas coisas e no fundo eu acabei sendo mais resiliente. Aí eu pergunto para você, qual vai ser a sua narrativa? Como é que você vai ajudar a escrever essa história de enfrentamento da Covid? Eu quero agradecer a atenção de vocês e, como eu sempre falo para os meus alunos, a aula não termina quando acaba. Essas ideias ficam depois, voltando na nossa cabeça e eu espero que elas tenham sido modificadoras, edificantes para vocês e convidar vocês para continuar essa conversa. E aí eu deixo o meu e-mail pessoal, se vocês quiserem continuar conversando ou me contar, ou até debater, dizer que o Batman não era o mais resiliente, eu fico à disposição de vocês. E convido vocês a responderem 4 atividades de autorreflexão que estão aí na plataforma esperando vocês.
Então, meus queridos, a ideia é que termino dizendo que pessoas e instituições resilientes têm clareza do seu propósito e compromisso com a vida. Faça a sua parte. Valeu, obrigada.